Olá, eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. E este é o Trinity, é um cachorrinho que eu fiz no amigurumi soft da Círculo. E vem dar uma olhadinha, ele é muito facinho de fazer, ele tem poucas costuras, prometo. Vem dar uma olhadinha. Começa o cachorrinho pelas orelhinhas com a cor 7529 do fio amigurumi soft e agulha 2,5 milímetros da Clover. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E vou usar um fiozinho para marcar o final da carreira. Eu marco o último ponto da carreira. Agora faço aumento em todos os pontos. Então, tenho 12 pontos baixos, tenho 6 pontos baixos, ficarei com 12 pontos nesta carreira, com 2 pontos baixos em cada buraquinho. E na sequência faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, e sigo até o final desta carreira, um ponto baixo e um aumento. Faço agora 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, na continuação, faço 2 carreiras somente de pontos baixos. Então, esta é a primeira. Vou até o final, só pontos baixos. E esta é a segunda carreira. Então, eu fui até 2 pontos baixos de um aumento e fiz aqui, ó, 2 carreiras somente de pontos baixos. Esta é a ponta da orelha. Agora, 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, na sequência, farei 3 carreiras somente de pontos baixos. Vou colocar esse fiozinho aqui para dentro. E agora faço somente pontos baixos, serão 3 carreiras. Vou até o final, somente pontos baixos. Agora, estou fazendo a segunda. Então, fiz a primeira, a segunda carreira, depois da carreira de diminuição. Então, vou até o final, somente pontos baixos. E agora, a terceira carreira de pontos baixos após a primeira diminuição, que foram 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, esta é a terceira. Vou até o final, somente em pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos de uma diminuição, em seguida, 3 carreiras somente de pontos baixos.
Nesta carreira, faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora sigo com 4 carreiras somente de pontos baixos. Prontinho. Então, depois de um ponto baixo e um aumento, eu fiz 4 carreiras somente de pontos baixos. Fiquei no total com 15 carreiras a contar aqui do anel mágico. Agora, corto o fio e puxo esta alcinha. Posso tirar o marcador. Coloco a agulha de acabamento. Eu costumo usar a 16. E vou arrematar, eu vou tirar o degrauzinho aqui. Então, conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, passo a agulha por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado, e agora passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do pontinho que pulei. E prontinho. Então, faço 2 orelhinhas, exatamente iguais. O fiozinho que eu terminei aqui, eu costumo pegar o fiozinho aqui do anel mágico, ver se está bem fechadinho aqui o anel, e amarro os dois. Amarro uma vez, e a segunda dou um nozinho mais apertadinho. Corto o excesso, e com a pinça, eu coloco lá para dentro. Então, agora vamos para a cabeça do cachorrinho. Agora, vou fazer o corpinho, com a mesma cor das orelhas. Faço anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. E assim como na orelhinha, agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final, 12 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. Sigo com os aumentos. Agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos baixos nesta carreira. Continuo com os aumentos e agora são 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Continuo com os aumentos. Agora são 1, 2, 3,
4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos nesta carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira. E agora faço 5 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final, 5 pontos baixos e um aumento. Agora, já vou costurar as orelhas aqui na cabeça. Então, volto aqui, coloco a orelhinha nesta posição. Então, vou pegar bem aqui no comecinho, ó, tá vendo? As duas partes, a da frente, a de trás, dobrando a orelhinha ao meio. Deixa eu deixar aqui tudo justinho. E venho aqui, ó, no próximo ponto. E passo o fio aqui do novelo, fazendo um ponto baixo. Então, vou de novo, ó. Pego, vou no próximo e vou costurando a orelhinha por 6 pontos. Estou verificando se tá tudo certo. E 6. E agora faço 15 pontos. 15 pontos baixos. E agora costuro a outra orelhinha do mesmo jeito. Costuro ela por 6 pontos, ó. Eu tô fechando a orelha e pegando todas as alcinhas. Prontinho. E agora, continuo em pontos baixos. E nesta carreira, faço somente pontos baixos. Vou até o final, somente pontos baixos. Continuo em pontos baixos. Eu tenho 42 pontos. Entre as orelhas, eu tenho 15 pontos. Então, agora, continuo fazendo pontos baixos nesta carreira. Fiz 2 carreiras de pontos baixos após costurar a orelha e agora continuo em pontos baixos. E vou para mais uma carreira de pontos baixos. Tenho aqui 42 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final. Agora faço 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos, agora no 15º eu faço um aumento triplo.
3 pontos baixos no mesmo pontinho e continuo em pontos baixos. Fiz o aumento triplo e segui numa sequência de 27 pontos baixos. Agora faço novamente 14 pontos baixos. E agora faço 3 aumentos, 2 pontos baixos sobre cada ponto do aumento triplo da carreira anterior. Assim eu vou formando aqui, ó, o focinho do cachorrinho. E continuo em pontos baixos. Novamente, 14 pontos baixos. E agora, sobre os 3 aumentos, eu faço um ponto baixo e um aumento. 3 vezes. Eles serão feitos sobre os 3 aumentos da carreira anterior. Então, fiz um, ó, 2. E 3. E sigo nos pontos baixos. Aqui eu tenho 27, depois desses aumentos. Então, veja, ó, eu faço o narizinho aqui do cachorrinho, o focinho dele. E nessa carreira faço somente pontos baixos. Agora vou trocar de cor. Então, corto o fio, tiro o marcador e puxo esta alcinha. Pego a agulha de acabamento. E agora vamos lá. Eu conto 1, 2 pontos para frente, passo por baixo das 2 alcinhas de dentro para fora. Agora, por cima da alcinha da frente, ó, do último ponto crochetado, e agora por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei, de fora para dentro. Eu tiro o degrauzinho. Agora, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, mais ou menos na região onde eu finalizei aqui a primeira cor. Laço a cor 1706 e faço um nozinho. E agora sigo em pontos baixos. Já prendendo esses 2 fios e vou em pontos baixos. Agora aqui faço este ponto e o último ponto aqui onde eu dei o nozinho. Aí a troca de cor fica bem suave. E agora, ó, coloquei o marcador e continuo em pontos baixos. Vou em pontos baixos, dou toda a volta. Tenho aqui no total 50 pontos nessa carreira. Agora, farei 15 pontos baixos. E aqui faço uma diminuição. E continuo em pontos baixos. Agora, fiz 14 pontos baixos e uma diminuição. E continuo em pontos baixos. Tenho 48 pontos baixos, agora corto o fio, que vou trocar de cor novamente. E puxo esta alcinha.
Então, veja que fica, ó, com um focinho aqui do cachorrinho. Agora, eu vou fazer as patinhas. Vou começar a patinha com a cor 1706 e faço anel mágico e 9 pontos baixos dentro do anel. Agora, coloco o marcador, vou continuar com o fiozinho. E agora, faço somente pontos baixos. Prontinho, fiz anel mágico, 6 pontos baixos e mais 3 carreirinhas somente de pontos baixos. E agora, vou trocar de novo de cor. E para trocar de cor, lembra como é que eu faço? Primeiro, eu tiro o degrauzinho. Então, conto 1, 2 para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, por cima da alcinha do último ponto que crochetei e por baixo das duas alcinhas. Prontinho. Aí, agora, eu gosto de amarrar com o fio do anel mágico. Então, eu deixo ele bem fechadinho. E agora, aqui, eu amarro. Porque assim, além de segurar esse último fio, eu ainda, ó, corto e ponho lá pra dentro. Então, fica como enchimento e não me atrapalha. Ele não solta, né? Agora, volto por baixo das duas alcinhas, laço o fio, que aqui é a cor do corpinho do cachorrinho, e dou um nozinho. E continuo em pontos baixos. São 9. Que aqui pegou. Sete, 8. Deixa eu tirar o fiozinho. E 9. Então, aqui é o 8º ponto. E o 9º ponto é onde eu dei o nozinho. Então, os bracinhos serão assim. Ainda tô vendo se as pernas também serão iguais. Eu vou vendo isso, colocando no cachorrinho, vendo a questão de proporção. E assim eu vou criando o bonequinho enquanto crocheto. Ó, fica bonitinha a troca de cor, né? Fica bem suave. Fiz as 4 patinhas iguais. Então, aqui do anel mágico até aqui em cima são 12 pontos no total. E aqui eu tirei o degrauzinho, como eu já expliquei anteriormente. Então, conto 1, 2 para frente, passo por baixo das duas alcinhas, por cima da alcinha do último ponto crochetado e por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Nesse caso aqui,
eu venho aqui na beiradinha, na parte interna, pego uma alcinha e dou um nozinho. Pego a pinça e coloco o fiozinho lá pra dentro. Então, prontinho. Faço isso em todas as 4 patinhas. Mas antes de continuar, eu apliquei aqui, ó, os olhos. Este é o tamanho 10. E eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entre a 14ª e 15ª carreira, centralizado aqui com o focinho, e aqui no meio eu tenho dos pontos visíveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos visíveis entre, quando eu digo visível, é o que aparece após a bordinha do olho. E aí eu vou colocar as travinhas. Aqui, como ele tem o pino mais longo, ó, tá vendo? Eu posso colocar a trava com a parte fundinha virada pro pino. A gente coloca ao contrário, a parte fundinha virada ao contrário pro pino, quando o pino não consegue atravessar muito bem aqui o crochê. Então, a gente faz ao contrário, que o certo é a parte fundinha virada pra trava. A gente faz ao contrário quando a trava é curta. E aí não atravessa totalmente o crochê. Isso acontece quando a trava, o olho é feito para bonequinhos de tecido, normalmente. Prontinho. Agora, vou voltar com esta cor aqui. Eu começo sempre na parte de trás, pode ser em qualquer lugar. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Aqui tá bom. Então, agora farei um nozinho. Agora, volto com esta cor e farei uma carreira somente de pontos baixos. Então, dei um nó e vou em pontos baixos. Então, faço aqui o ponto 47 e o 48 eu venho aqui onde eu dei o nozinho. É aqui eu coloco o marcador. Sempre marco o último ponto que crochetei. Então, leve sempre isso em consideração nas suas receitas, porque às vezes tem gente que marca o primeiro ponto da carreira, eu marco o último. Agora, faço 6 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. 6 pontos baixos e uma diminuição. E sigo até o final. Agora, vou costurar os braços e vou costurar direto em pontos baixos. Então, vou colocar ele, ó, alinhado ao finalzinho da orelha. Então, vou virar assim, alinhadinho ao finalzinho da orelha. Então, vamos lá. Deixa eu fazer primeiro aqui um pontinho. Então, acho que dá pra fazer mais um, 2. É claro que aqui vai variar, porque depende de onde você começou essa cor. Então, vou colocar aqui. Então, a referência é alinhado ao final
da orelhinha. Então, introduzo a agulha e vou costurando, ó, 1, 2, pego as duas partes. 3, 4. Eu tenho 9 pontos, então é claro que eu não terei o outro lado para coincidir aqui com deste, né? Porque deveria ter, então, ou 10 ou 8. Então, o último pontinho que eu pego é aqui na beiradinha, ó. Prontinho. E agora, continuo em pontos baixos. Só vou dar uma olhadinha, ó. Aqui já tem um ponto, então venho aqui. Vou chegar ali do outro lado e vou alinhar o braço novamente aqui com a orelha e costuro também ele. Então, para mim, deu 15 pontos aqui no meio. Então, venho novamente aqui na beiradinha, ó. E costuro o bracinho. Então, costuro por 5 pontos, apesar de não ter 10 no bracinho, porque aí eu pego um pontinho aqui no final. E aí, continuo em pontos baixos. Nesta carreira, eu tenho que ter 42 pontos. Então, agora, nas próximas, farei somente pontos baixos. Prontinho. Sempre dá uma olhadinha, veja se está alinhadinho, porque eu fiz uma vez, não ficou alinhado, eu desmanchei e fiz de novo. E agora, continuo em pontos baixos. Fiz 29 carreiras, contando aqui do anel. E agora, aqui na carreira 30, eu vou costurar também a perninha. E a perninha fazer do mesmo jeitinho. Eu vou alinhar aqui com o braço, agora fica mais fácil, porque eu tenho o braço de referência. Então, venho aqui e vou fazer a costura com pontos baixos. Deixa eu diminuir aqui a salsinha. Então, eu costuro e vejo se está alinhado. Ó, então, fiz a costura, aí dou uma olhadinha. Eu acho que tá alinhado. E agora continuo e aqui do outro lado faço a mesma coisa. Tenho 42 pontos, já dei toda a volta, costurei as duas perninhas. Agora faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final. 5 pontos baixos e uma diminuição.
E agora continuo as diminuições. Faço 4 pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição, vou até o final da carreira. Agora faço 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com as diminuições, agora faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, para finalizar aqui o corpinho, deixa eu ajeitar, eu faço 3 diminuições seguidas. Então, tenho 12, vou ficar com 9. Então, vamos lá, ó. Uma. De novo. Fechar tudo, só organizar, pronto. Uma. Duas. E 3. Corto o fio e puxa. Agora eu vou encher com a fibra. Então, agora eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o enchedor de bonecos e amigurumis da Círculo. Ele tem esta pontinha aqui, ó. Então, seguro este fio. E eu vou enchendo. Prontinho, ó, enchi o bonequinho. Aí eu modelo aqui o focinho, ó. Vou dando uma apertadinha. Eu gosto de deixar ele mais achatado. Prontinho. E agora, vou fechar aqui. E antes de fechar, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Coloco aqui o enchedor, ó, e giro. Aí ele encaixa a fibra lá dentro. Caiu. E fica fácil. Agora fecho. São 9 alcinhas. Fecho bem. Agora, coloco a agulha aqui no meio. Saio. Deixo bem fechadinho. Agora, volto no mesmo buraquinho. Saio aqui um pouquinho distante.
E aqui, ó, eu deixo uma alcinha. Volto no mesmo buraquinho. E venho aqui. E agora passo por dentro da alcinha e puxo. Aí eu dou um nozinho lá dentro. Coloco a agulha, saio de novo. E agora eu corto rente. Então, prontinho. Agora falta rabo, ainda falta alguns detalhes, mas vamos em frente. Parei o rabinho com a cor 1706 do fio amigurumi. Passo anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel. Agora, faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 9 pontos baixos nesta carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. Agora, faço somente pontos baixos. Agora, faço 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. 3 vezes na carreira. Ficarei com 12 pontos baixos. Arrematei, tirei o degrauzinho para trocar de cor. E agora venho com esta cor. E faço somente pontos baixos. Vou até o final, somente em pontos baixos. E sigo em pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nessa carreira. Prontinho, fui até a 9ª carreira, contando aqui do anel, e agora faço 3 diminuições seguidas. Corto o fio para costura, ó, e puxo. E vou encher com um pouquinho de fibra. Nesse caso, vou encher com a pinça. E agora aqui já aproveito e fecho. Prontinho, ó, fiz o arremate e já deixei aqui, ó, na beiradinha para fazer a costura. Então, venho aqui, posiciono. Vou posicionar aqui, ó, bem na linha aqui das perninhas. Então, dou um pontinho aqui no bonequinho.
centralizado. E agora faço a costura pegando um ponto aqui. E um ponto no bonequinho. Então, de novo, ó. Venho aqui. Volto um pontinho e pego aqui no corpinho do bonequinho. E vou até o final. E ao final, só dá um nozinho. E passo o fiozinho por dentro. Para fazer o narizinho, farei com a cor 75, deixa eu ver aqui. 69. Então, faço anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel. E agora, faço aumento em todos os pontos. E agora, faço somente pontos baixos. Tenho 12 pontos baixos nessa carreira. Agora, arremato. Vou tirar o degrauzinho, como já expliquei anteriormente. Agora, para fazer essa costura aqui, ó, eu uso linha de costura. Esta aqui é a cor 412. E uso agulha de bordado, uma agulha bem fininha. Para posicionar aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pôr um pouquinho de cola quente aqui dentro. Então, muito cuidado para não manchar a carinha do cachorrinho. E vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Um tiquinho na parte mais clara. E a maior parte aqui na parte mais escurinha, ó. Enquanto cola, eu dou uma achatadinha. Pro narizinho ficar mais oval. Eu enchi o narizinho. Então, o enchimento dele acaba sendo a própria cola quente. E depois que endureceu a cola, eu vou dar um pontinho aqui embaixo. Com a linha de costura. Vou travar o fio aqui, passando por dentro. Estou com dois fios. E agora, para que essa linha realmente não apareça, eu passo por baixo das duas alcinhas. E volto um pontinho atrás. Eu colei antes para que não saia do lugar, tá? E volto, ó, por trás das duas alcinhas, no pontinho de trás. Então, vamos lá. Só que acho que eu exagerei no comprimento da linha. Então, eu uso uma linha de costura. Ó, agora dou um pontinho
aqui no focinho. Eu uso linha de costura para fazer a costura. Poderia ter usado também um cabo só do fio amigurumi soft. Deixa eu tirar esse nozinho. Então, eu vou passando, ó, por baixo das duas alcinhas. Eu gosto de pôr a cola quente nesses casos, porque se a gente põe alfinetinho, não fica no lugar. Então, eu uso muito a cola quente para posicionar e depois eu costuro. Então, eu vou e volto por trás das duas alcinhas. Ah, como eu tava falando, caso você não tenha, no caso aqui, uma linha marrom, você pode usar um cabo, você pode desmanchar o fio, pegar um fio da mesma cor, abre ele e usa para costura também. Também dá certo. Eu faço muito isso. Então, eu vou dando toda a volta. Sempre pegando por trás das duas alcinhas. Prontinho, ó, dei toda a volta. E veja que não aparece nadinha da costura. E é muito tranquilo. E aqui não requer, inclusive, muita prática. Muita habilidade, porque como a linha de costura, ela some no meio aqui do fio, então é fácil, mesmo que você está começando no amigurumi e ficar preocupado em costurar, é só fazer isso, costura com linha de costura. Então, agora eu vou dar um nozinho aqui dentro, ó. Então, isso é uma técnica e eu sempre faço assim. Ó, tá vendo? Não dá pra ver a costura. Outra coisa que eu faço também, por exemplo, aqui é uma linha marrom. Então, eu procuro passar por dentro do marrom para cortar. Então, prontinho, ó. A costura fica muito boa. Agora, eu quero afundar um pouquinho os olhos. E vou usar um fio para fazer isso também. Então, agora eu vou explicar o que eu estava falando de desfiar o fio. Então, aqui eu tenho a mesma cor. E eu faço isso daqui, ó. Então, pego um cabo só do fio. Agora, pego aqui o fio, vou passar aqui, ó. Tá vendo? No cantinho do olho. Venho até o outro lado. Passo por um ponto. Vou até o outro lado. Passo aqui por dentro. E aperto o quanto eu quero. Acho que apertei um pouco demais. Toma cuidado que às vezes quando você aperta, você não consegue mais voltar, tá? Então agora eu vou aqui pra trás. Então prontinho, ó. Eu apertei só um pouquinho, eu não gosto de apertar muito. Tá vendo, ó? E agora aqui eu vou dar um nozinho, como eu já expliquei. Então eu vou, saio aqui, deixo uma alcinha, volto no mesmo buraquinho. Vou passar aqui dentro e puxo. Deixa eu ver. É, não mexeu. Então, pronto, já dei um nozinho. Agora eu vou aqui dentro, saio de novo. E corto. Então, não vai aparecer nunca o fio, porque é o mesmo fio.
Então, só passei um fiozinho aqui por dentro. Eu já quis fazer isso antes de fechar o bonequinho, mas não deu certo. Porque aí o fio fica aqui e assim, primeiro que você não tem muita noção do quanto puxar. E segundo que o fio acaba atrapalhando no enchimento. Então, eu só consigo mesmo fazer depois do bonequinho pronto. Agora eu estou com o amigurumi soft branco. E agora vou passar aqui para fazer aquele branquinho aqui. Então, venho aqui em qualquer parte, saio o mais próximo possível. Ó, saí aqui, puxo, deixo o fio e venho aqui. E aí é uma questão de gosto, né? Então, você pode fazer maior, menor esse fiozinho. Eu costumo fazer uma primeira vez, vejo se gosto. Eu acho que eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Vamos ver, vou fazer de novo. Então, vamos lá, ó. Eu vou um pouquinho mais pra cá. Pelo menos pra mim não existe uma regra, porque depende de cada bonequinho que eu tô fazendo. O que que eu quero, que expressão que eu quero. Não sei aí se alguém tem uma regra. Sempre acho chatinho conseguir exatamente onde eu quero. Às vezes eu faço com ele aberto, antes de fechar. Então, a mesma coisa, ó. Venho, eu vou vir aqui agora. E eu faço um olho de cada vez. Antes eu fazia os dois ao mesmo tempo. Aí eu puxava um, puxava outro. Então, eu prefiro fazer um de cada vez. Ah, gostei mais, ó. Tá vendo como muda a expressão? Dá uma carinha mais alegrinha. Então, agora aqui é só dar um nó. E tem mais um detalhe que eu faço ali. E passo aqui pra dentro. Aí que eu posso cortar a rente. Que ele puxou, né? Esse aqui sempre puxa. Então, agora eu vou fazer o outro lado. Agora, só para garantir que não saia do lugar o fiozinho, eu uso a cola pano. Então, pego um pincel fininho. Ó, levanto aqui. E passo um pouquinho. Aí eu gosto depois de empurrar com a pinça. E a cola pano, ela não danifica o plástico do olho. E vou ver se eu gosto, ó, passando um fiozinho também aqui, da mesma cor do cachorrinho. Então, comecei aqui, ó, no cantinho do branco. E vou até aqui o outro lado. Vamos ver se eu gosto. Se eu não gostar, eu tiro. E aqui, com certeza, tem que colocar a cola, né? Porque é uma área muito grande.
Acho que eu gosto sim. Ó, fica bonitinho. Então, vou passar a colinha aqui e eu faço a mesma coisa aqui desse lado. Ó, então eu passei a cola, ó, ficou bonitinho. Tá vendo? Eu acho que dá um efeito bonitinho. Então, eu vou fazer aqui desse lado também. E agora, para terminar, eu vou usar esta cor aqui, que é o 2218, amigurumi soft. Vou deixar um palmo de fio. Faço um nozinho. Agora, fiozinho da frente, ó. Passo pela frente da agulha, viro para mim, laço o fio do novelo e faço um ponto baixo. Então, faço, ó, 6 pontos baixos. Faço uma correntinha e volto em pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Quando eu faço carreira de vai e volta, eu costumo usar o ponto baixo tradicional, porque eu sou mais rápida, apenas por isso. Foi. Uma correntinha. Venho com esse fio pra cá, porque eu não gosto de arrematar, de cortar o fio na lateral. Então, uma correntinha e pego aqui na alcinha de trás. Vou até o final. Então, são 6 pontos baixos em cada carreira e faço no total 42 carreiras ou até que dê toda a volta aqui no corpo do bonequinho. Fiz aqui, agora eu faço isto, ó. Fecho, coloco a agulha aqui, ó, no cantinho e pego a argolinha. E passo aqui por dentro. Então, agora eu passo aqui por baixo e por duas alcinhas lá do outro lado. E vou fazendo pontos baixíssimos. Assim, ó. Vou até a pontinha. Prontinho. Faço uma correntinha e puxo. Então, agora viro, ó. Acho que fica muito bom. E aqui eu só escondo o fio. Agora pego esta medalhinha aqui, ó, da Círculo, e essa argola de metal 10 milímetros. Ambas são douradas. Ela é como uma argolinha de chaveiro. Então, vamos lá. Sempre estraga o esmalte. Passo por aqui. E agora deixo a costura aqui para trás. E vamos lá de novo. Passo aqui, deixa eu ver. Aqui. Olha que bonitinho. E agora vamos vestir aqui o totozinho.
Não sei se vai por cima ou por baixo. Vou por aqui. Vamos ver. Eu quero que cubra um tiquinho o braço. E prontinho. E aqui eu fico na dúvida se eu dou um pontinho ou não na orelhinha. Se ela fica, deixo ela pra baixo assim, ó. Ou se deixo ela ficar assim, maluquinha. Acho que vou deixar assim. Me conta aí nos comentários o que você acha. E aí, se você quiser, no seu, só dá um pontinho aqui, ó. Uma gotinha de cola quente. Pra ele ficar assim, mais pra baixo. Então, você viu aí no vídeo que não é difícil fazer esse cachorrinho, que ele é bem facinho e eu eliminei bastante costura nele. E mesmo assim, aqui no narizinho, você viu como é simples costurar com a linha de costura. E essa é a minha dica, porque com a linha de costura, a linha some ali no meio do pontinho, você viu? E é só usar uma agulha mais fininha. Se você olhar aqui no meu canal, você verá várias outras dicas, além da troca de cor que eu mostrei aqui, tem outros truquezinhos que eu sempre uso nos meus bonequinhos. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e aproveita, dá uma olhadinha aqui, ó, no meu blog e na minha lojinha também, tá bom? Beijo grande. Ah, e toda terça tem vídeo aqui. Até mais!